pois tu és o Senhor. E a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Pois tu és o Senhor, teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei, ao poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor.
Agora eu peço para que os irmãos abram em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Eu havia discorrido sobre essa passagem há um tempo atrás, mas eu gostaria de caminhar por ela pensando em novos rumos que o texto nos oferece. Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 5, leiamos juntos. Josué é o sexto livro da Bíblia, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora, a partir do verso 14: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor, e eles pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos falar com Deus. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos como culto, Pai. Senhor, muito obrigado por várias igrejas que neste momento estão cultuando o Teu nome. Agrada-te de te fazer presente em cada um desses locais. Seja com Teu povo aqui espalhado pela face da terra e abençoa-nos agora de forma que ouçamos a Tua voz. Em Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, sempre que eu vou discorrer a partir do texto, eu gosto de tentar entender primeiro o que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender? Josué, ele é um livro de transição. Então Josué narra um período de transição na vida do povo. O povo andou 40 anos pelo deserto, sob a direção de Moisés. Agora, depois dos 40 anos, Moisés morre, e Deus levanta Josué para ficar no lugar de Moisés. Só que tem algumas diferenças. Moisés era um legislador, Josué é um homem de batalha. Moisés levou o povo pelo deserto, Josué vai fazer com que o povo adentre a terra prometida. Então, por que é um livro de transição? Porque o povo está saindo da experiência no deserto para entrar na experiência da terra prometida. Josué, a gente pode comparar com 2 livros do Novo Testamento. A gente pode comparar com Atos, porque também é um livro de transição. Mas a gente pode comparar também com Josué, porque fala da nossa posição em Cristo. Assim como o povo de Israel tinha Josué, um homem de batalha, e através de Josué o povo de Israel teve vitórias, nós temos em Cristo o nosso general de guerra, e através de Cristo nós desfrutamos vitórias espirituais. Então o que essa passagem quer nos mostrar? Quer nos mostrar que o povo de Israel precisa entrar numa nova etapa de vida, precisa entrar na terra prometida para ali
desfrutar as vitórias que Deus tem para a sua vida. É isso que essa passagem quer nos mostrar. Só que a passagem vai nos dizer que para que o povo entre na terra prometida, o povo precisa superar os seus obstáculos. E qual é o obstáculo do povo? Precisa atravessar o Jordão. Então o povo andou 40 anos no deserto. E o povo agora está vendo a terra prometida. Como é que o povo faz para entrar naquilo que aspirava já há 40 anos? Precisa atravessar o Jordão. Meus irmãos, eu gostaria de nessa manhã pensar nas superações que existem diante de nós para desfrutarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim como o povo tinha promessas de Deus a serem desfrutadas na terra prometida, e para isso precisava atravessar o Jordão, da mesma forma, Deus tem promessas para nós. E para desfrutarmos dessas promessas, precisamos superar aquilo que nos impede de chegarmos à terra prometida. Pensando bem nisso daqui, é importante considerarmos que foi assim com Jesus. Jesus viveu 30 anos como um homem comum, 30 anos no anonimato. Aí ele vai começar o ministério dele. E para ele começar o ministério dele, o que precisou acontecer? Ele precisou entrar no Jordão ser batizado. Ali os céus se abrirem sobre ele, o Espírito Santo vir sobre ele, e o Pai do alto testemunhar publicamente de que Jesus não é apenas o homem comum, Jesus é o Filho amado. Então, assim como Jesus precisou entrar no Jordão, assim como o povo de Israel precisou entrar no Jordão, meus queridos, nós precisamos superar os nossos Jordões. De repente o seu Jordão é algo muito íntimo que só você e Deus percebe. De repente o seu Jordão é um pecado que precisa ser vencido. Você e Deus saberão dizer o que é isso, Jordão. Mas o Senhor nessa manhã tem uma palavra de superação para a sua vida. O Senhor nessa manhã tem uma palavra que quer motivá-lo, que quer desafiá-lo a se levantar diante do Senhor e dizer: Deus, eu estou pronto. Deus, chegou o momento. Eu estou cansado de andar no deserto, eu quero entrar na terra prometida. O que eu preciso superar para que isso aconteça? Em primeiro lugar, meus queridos, observe os versículos 3 e 4. Gostaria de pedir para alguém me ajudar aqui com o ventilador. Obrigado, a ajuda já foi feita, é só ligar o botão de liga e desliga. Josué 3, versículos 3 e 4, diz o seguinte: em primeiro lugar, ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho que haveis de ir, visto que tal caminho nunca passaste antes. Meus queridos, em primeiro lugar, para que o povo de Israel atravessasse, para que o povo de Israel superasse aquele obstáculo, o povo de Israel precisava ter uma bússola, precisava ter um norte, precisava ter algo que os direcionasse. O que direcionava o povo de Israel? A Arca da Aliança. Meus irmãos, eu sei que talvez seja um assunto muito conhecido na mente de muitos, mas caso alguns aqui não saibam ou não estejam se lembrando, como é que o povo de Israel andava no deserto? Havia uma coluna que de dia era fogo, de dia era nuvem e de noite era fogo. Essa coluna se manifestava sobre a Arca da Aliança. O que essa coluna representava? A presença de Deus. A presença de Deus guiava o povo a partir da Arca da Aliança. Por que era uma coluna de nuvem durante o dia? Porque durante o dia, o povo no deserto era abrasado pelo calor do sol. Então precisava daquela nuvem para protegê-los do calor. Por que à noite a coluna era de fogo? Porque da mesma forma que o deserto é quente durante o dia,
ele é rigoroso frio durante a noite. Então, durante o dia, coluna de nuvem para proteger do calor. Durante a noite, coluna de fogo para esquentá-los diante do frio. E o fato é que aquela coluna, quando parava, o povo tinha que parar. Quando a coluna se movia, o povo tinha que se mover atrás da coluna. Se de repente a coluna ia para a esquerda, o povo para a esquerda junto com a coluna. Se ia para a direita, o povo para a direita junto com a coluna. Quais são as lições espirituais? As lições espirituais é que nós precisamos caminhar na presença de Deus, na direção de Deus. Porque quando nós realmente valorizamos isso, nós vamos ter direção, nós vamos ter proteção, nós vamos poder contar com a presença do Senhor. Como é que o povo precisava ir? Seguindo a arca da aliança. Meus queridos, nós precisamos cultivar isso sempre. Direção de Deus. O povo do Senhor não é um povo que existe no mundo sem rumo, sem norte. As pessoas sem Deus, elas realmente estão perdidas, não apenas no sentido espiritual, mas também no sentido existencial. A palavra do Senhor diz que o caminho do ímpio é como a escuridão, eles nem sabem no que tropeçam. Realmente, o homem sem Deus é assim. Mas, meus irmãos, nós não podemos andar como eles. Nós temos direção. Nós precisamos buscar a direção de Deus em nossa vida. Meus queridos, o fato é que no seu casamento, você não precisa viver como você aprendeu dos seus pais. Você não precisa viver como as demais pessoas vivem. Você pode buscar a direção de Deus para a sua forma de proceder. Você pode pensar, mas pastor, pouco do guia. E ele me falou depois que, afastado do guia, ele se perdeu. E para encontrá-lo depois, deu um trabalho tremendo. As outras pessoas foram no ônibus e o guia teve que ficar atrás até encontrá-lo. Meus queridos, a experiência que ele teve no Monte Sinai, muitos de nós às vezes temos na vida cristã. A gente se arrisca a caminhar na frente da arca, na frente do Senhor, na frente da direção de Deus. E nesse caminhar, a gente acaba se perdendo. Meus irmãos, enquanto nós fizermos assim, nós não vamos poder superar os nossos obstáculos. Lembra o que o texto diz? Porque não conheceis o caminho que haveis de seguir. Eu só sei como criar meus filhos debaixo da direção de Deus. Se o Senhor não me direcionar, ou se eu não abraçar a direção do Senhor, eu não vou saber como orientá-los. Eu só sei como entrar num namoro santo, num namoro que abençoe, debaixo da direção de Deus. Porque se eu não buscar essa direção, eu não saberei como proceder. Meus queridos, em primeiro lugar, busquemos, valorizemos a direção do Senhor. Mas observe, o texto diz que eram 2.000 côvados. Nem muito perto, mas também não pode ficar muito longe. Por qual razão? Porque se a gente fica muito longe, a gente acaba perdendo de vista. Então, meus queridos, é aquilo que eu gosto de chamar distância de segurança. Não querer ir à frente da direção de Deus, mas também não ficar lá atrás. Se o Senhor já te falou alguma coisa sobre qualquer assunto, abraça essa direção agora. Abraça a direção nesse momento, para que você não acabe ficando muito longe dessa direção. Senhor, por que o Senhor não me direcionou acerca daquilo que acontecerá daqui a 2 meses? Porque aquilo que eu te direcionei há 3 meses atrás, você não aceitou. Então, meus queridos, é algo progressivo. Mas indo adiante, porque tem essa segunda lição, eu creio que é ainda mais importante. Veja o que diz aqui o versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A segunda lição, e essa daqui eu creio que cresce em termos de importância, ou em termos de necessidade, é a necessidade de santificação. Meus irmãos, o texto está dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu creio sinceramente que não é possível
não é possível exagerar a necessidade de santificação. É impossível nós exagerarmos o quanto que isso é importante. Deus constantemente, Ele incentiva as pessoas à santificação. Eu sei que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria mostrar um texto que me chamou a atenção essa semana. Olha comigo, por favor, Isaías, capítulo 57. A gente voltará para essa passagem, mas olha Isaías, capítulo 57. Isaías 57, observe aqui o versículo 15. Isaías 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meus irmãos, a ênfase desse verso é dizer que Deus se relaciona com aqueles que têm um coração quebrantado. Mas antes de enfatizar isso, Deus vai enfatizar acerca de si. Começa dizendo: assim diz o alto, o sublime, aquele que tem o nome de santo. E ele diz: habito num alto e santo lugar. O Velho Testamento, a Bíblia toda, mas o Velho Testamento de uma forma especial, sempre procurou cultivar na mente das pessoas a ideia da santidade de Deus. Por que que o Velho Testamento sempre procurou fazer isso? Porque, meus irmãos, eles vieram do Egito. O Egito tinha conceitos de divindades, mas não tinham conceitos de uma divindade santa. E esse povo que saiu do Egito, sem um conceito de divindade santa, vai entrar na terra de Canaã, onde tem os cananeus com suas religiões, com diversas divindades, mas nenhuma divindade com conceito de santidade. Então Deus, Ele não quer apenas falar que Ele é Deus, porque o povo já tinha conhecimento de divindades. Deus quer levar o povo a entender que Ele é um Deus santo, que aquilo que Ele faz em santidade. Onde Ele se manifesta presente, Ele se manifesta em santidade. O povo que Ele adota para si, Ele quer incentivá-los à santidade. Só para nós entendermos como é que a terra onde o povo iria entrar, eles tinham seus deuses, mas não tinham santidades. Todos os tipos de depravação, aquele povo praticava. Todos os tipos de imoralidade, aquelas divindades exigiam do povo. Por exemplo, vocês já viram no Velho Testamento a expressão prostituta cultual? O que é prostituta cultual? Havia deuses de fertilidade. Então, como as pessoas na época eram agropastoril, as suas divindades estavam relacionadas com as suas atividades para a existência. Então havia divindades de fertilidade. O que essas divindades exigiam? Exigiam adoração associadas a práticas sexuais pervertidas. Então a prostituta cultual era aquela que adorava a sua divindade, tendo relações com os adoradores àquela divindade. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios e em Efésios, nós vemos que Paulo precisou levar as pessoas a entender que adorar a Cristo era diferente da religião que eles tinham, porque os gentios tinham templos onde havia prostitutas cultuais. Meus queridos, o que nós estamos entendendo com isso? Que Deus sempre procurou levar as pessoas a ter um conceito de si, e o conceito que Ele quer que as pessoas tenham de si é de santidade. As pessoas já entendiam o conceito de divindade, isso eles entendiam. No Egito tinha vários deuses. Na terra onde eles vão entrar, há diversos deuses.
Mas Deus quer mostrar que Ele é diferente em sua santidade. E Ele diz para o povo: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Para vocês superarem o Jordão, para vocês superarem esse rio que está numa época de enchente, vocês precisam contar comigo. Mas eu só vou agir na vida de vocês se vocês se santificarem. Meus irmãos, eu quero insistir, é impossível exagerar esse conceito. Jesus Cristo, Ele vai ensinar os discípulos a orarem. E quando Ele vai ensinar, Ele diz assim: quando orar-lhes, dizeis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus está dizendo que os discípulos, até no seu momento de oração, no seu momento íntimo com Deus, devem entender que eles estão orando a um Deus que é Pai, mas a um Deus que é santo. Jesus, em João 17, Ele vai ter aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal. E vamos concordar que a pessoa que mais tem intimidade com o Pai é Jesus, que é o Filho. Vamos todos concordar com isso. E Jesus, quando vai orar, Ele diz assim: Pai Santo. O próprio Jesus, no seu momento íntimo com o Pai, Ele chama o Pai de Pai Santo. Meus irmãos, eu quero dizer que é impossível exagerarmos esse conceito. E o que isso implica para nós? Isso implica que o Senhor quer compartilhar a sua santidade conosco. Ele quer comunicar a sua santidade conosco. Meus irmãos, o fato é que porque Deus é santo, porque Deus habita num alto e santo lugar, Ele constituiu para si um povo santo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que nós somos nação santa, povo separado exclusivamente para Deus. Aqueles que são chamados pelo Senhor precisam entender essa realidade, santidade. Meus irmãos, eu quero levá-los e levar-me a nos desafiar cada vez mais a um viver santo. Santidade nas palavras. Nosso falar, o nosso linguajar precisa ser um linguajar santo. Nós temos assim o hábito de brincarmos. Eu gosto de brincar, mas precisa haver santidade nas nossas brincadeiras. Brincadeiras com conotação sexual, a gente precisa tomar cuidado com isso. Brincadeiras com imoralidade não pode haver no nosso meio. As pessoas não podem sentir isso em nós. Precisamos ter um proceder que até os nossos amigos que não são crentes, eles percebam isso em nós. O que isso quer dizer? Que se um amigo não crente for contar uma piada imoral para mim, eu vou mandar ele calar a boca? Não necessariamente. Mas eu vou manter uma postura que ele entenda que eu não gostei. Como é que é essa postura? Talvez é pedir licença e sair. Talvez seja ficar bem sério na hora. Talvez seja, a depender da situação, dar um toque nele e falar: olha rapaz, eu sou crente em Jesus, eu não gosto muito desse tipo de conversa. Meus irmãos, o nosso viver precisa ser assim. Indo adiante, os nossos hábitos, os nossos gostos precisam ser para coisas que compartilhem a santidade do Senhor. Eu posso ter um programa televisivo que eu goste, sem dúvida, mas eu preciso entender que boa parte das pessoas que produzem esses programas, eles não têm conceito da santidade do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo precisa ter liberdade de me mostrar aquilo que está agradando ao Senhor, aquilo que não está. Nossas atitudes precisam ser santas. Meus irmãos, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu queria que nós entendêssemos isso. Sempre que Deus estava pronto para fazer algo, esse algo que Deus estava para fazer só acontecia depois que o povo se santificava. Daqui um exemplo. O povo de Israel estava há 3 anos e meio sem chuva, na época de Elias. E Elias agora foi mandado por Deus para dizer a Acabe que choveria. Você olha 1 Reis 18, Deus diz para Elias: vai lá e fala para Acabe que eu vou mandar chover. E Deus só diz isso. Mas Elias, ao chegar ali para declarar chuva, Elias primeiro vai levar o povo à santificação.
Elias vai levar o povo a fazer duas coisas. Primeiro, restaurar o altar do Senhor, porque estava em ruínas. Segundo, destruir todos os altares e todos os profetas de Baal. Observe, antes de Deus mandar chuva, o altar do Senhor precisava ser restaurado. Antes de Deus mandar chuva, os profetas de Baal precisavam ser eliminados. Meus irmãos, eu quero lhes falar que o que nos impede de superarmos os nossos obstáculos não é a grandeza desses obstáculos. Muitas vezes o que nos impede de superarmos os nossos obstáculos é que nós não estamos dando permissão ao Senhor para manifestar as suas maravilhas em nossa vida. Deus se manifestará a nós se nós realmente dermos liberdade para que essa manifestação aconteça. Para fortalecer mais esse pensamento, Josué capítulo 7 vai falar sobre uma derrota que o povo de Israel tem. Então, depois que o povo atravessa o Jordão, eles vão guerrear contra Jericó. Jericó é uma cidade central, é uma cidade fortificada. Os muros de Jericó eram tão grandes que Raabe, aquela prostituta que se converteu, a casa dela era edificada sobre os muros. Pensa na largura desses muros, onde uma casa pode ser edificada. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, ele disse que aqueles muros eram tão largos que dava para 2 carroças andarem sobre os muros, lado a lado. Então realmente a cidade ela era fortificada. Só que o povo de Israel estava contando com a atuação do Senhor. Não havia entre o povo empecilho para que o Senhor agisse. Então o que acontece? O povo de Israel rodeia a cidade 7 vezes, os muros se fendem e o povo de Israel vence Jericó. Não havia empecilho. Mas aí em Josué capítulo 7, eles vão guerrear contra uma cidade chamada Ai. E Ai não era uma cidade grande como Jericó, era um povoado. E quando Josué conversa com os generais falam: olha, Ai é uma cidade tão pequena que se nós mandarmos muita gente, vai ser cansar o povo à toa. Então mande aí só uns 2.000 guerreiros. 2.000 guerreiros vencem Ai. Aí vão esses 2.000 guerreiros e tomam uma surra. Perdem a guerra vergonhosamente e precisam fugir desbaratados. Aí Josué ele fica impressionado. Por que Jericó a gente vence? Jericó é grande, mas Ai, que é uma cidade pequena, a gente perde. E ele vai descobrir o seguinte: havia um homem chamado Acã. E Acã havia desobedecido o Senhor, porque não eram para pegar nada de Jericó. Acã, escondido, ele pega ouro, ele pega prata, ele pega coisas preciosas e enterra isso tudo lá na sua tenda. Eles armavam tenda, então no chão da tenda ele enterrou. Ninguém mais sabia, apenas Acã. E o pecado de Acã impediu que o povo de Israel vencesse uma pequena cidade. Meus irmãos, o que nós estamos entendendo com isso? Deus está dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai operar maravilhas no meio de vós. Quando o povo se santificava, Deus agia e o povo superava os seus obstáculos. Quando o povo deixava de se santificar, Deus retirava a sua mão e o povo sofria vergonhosas derrotas. Qual é a grande necessidade do povo de Deus para superar os seus obstáculos? Meus queridos, consagração. Vamos nos santificar ao Senhor. Sede santos, porque o Senhor é santo. Eu quero dizer que eu tenho visto isso acontecer no coração de algumas pessoas. Algumas pessoas têm me procurado e têm falado: pastor, ora por mim, me ajuda, porque eu quero vencer determinados pecados. Meus queridos, eu fico feliz de ver isso acontecer, porque isso me mostra uma outra lição que eu gostaria que a gente compreendesse aqui. A outra lição é a seguinte: é impossível exagerar a importância da santidade, mas é muito fácil distorcer o que é santidade. Entendam bem isso. Não dá para exagerar a importância, mas é muito fácil distorcer. Teve um autor que ele disse o seguinte: que os homens pegam o poder de Deus
e transformam em sensacionalismo. Pegam a graça de Deus e transformam em liberalismo. Pegam a santidade de Deus e transformam em legalismo. Então veja bem, não dá para exagerar, mas dá para distorcer. Quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando de legalismo. Porque legalismo é tentar fazer as coisas de fora para dentro. São os outros querendo empurrar um comportamento sobre nós. A santidade é diferente. A santidade é Deus criando esse desejo no coração do seu povo. Meus irmãos, isso é santidade. É quando nós realmente queremos isso. É quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que desagrada a Deus em nossa vida. E aqui vale uma reflexão. Olha para si, olha para o seu coração. Você está satisfeito com determinadas coisas na sua vida? Eu queria pensar no seu casamento. Você está satisfeito com isso? Meus irmãos, dá uma olhada comigo numa passagem aqui. Abre aí, por favor, em 1 Pedro, capítulo 3. A gente voltará para esse texto para encerrarmos a mensagem. Mas dá uma olhada em 1 Pedro, capítulo 3. Não queremos transformar isso em legalismo, e é por isso que eu gostaria de trazer essa palavra como reflexão, e não como um puxão de orelha, mas reflita com a palavra. Olha 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Finalzinho, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Percebem, meus queridos? Aí eu preciso olhar para o meu casamento, olhar para a minha relação conjugal e para a minha relação familiar. E eu preciso fazer uma reflexão. Eu estou sendo o marido que eu preciso ser? É claro que não, claro que não. Mas como é que está o meu trato com a minha esposa? Porque, meus irmãos, vamos concordar? Todos nós temos desentendimento na vida conjugal? Ou será que sou só eu? Todos nós temos. A grande questão é, como é que vamos lidar com esse desentendimento? Eu quero a atuação do Senhor na minha vida. E se eu quero essa atuação, eu preciso perceber como é que está o meu trato familiar, com a minha esposa, com os meus filhos. E se eu perceber que eu estou errando, eu não devo justificar o meu erro neles. Eu devo procurar corrigir esse erro diante da cruz, diante da palavra. Santificai-vos, meus irmãos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu queria jogar um outro verso para os irmãos pensarem. Nós estamos caminhando para o final. Olha Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 25 vai dizer o seguinte. Efésios 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Meus irmãos, a santificação, sabe, esse desejo que Deus coloca no coração da gente, deve nos levar a refletir como é que a nossa vida tem acontecido. Eu gostaria de dizer que nós, como crentes, nós dizemos que o diabo é o pai da mentira e por isso nós não mentimos. Mas eu vejo que tem muito crente mentiroso. A palavra é forte, mas é para você refletir. Será que as suas palavras com as pessoas com as quais você conversa têm se manifestado pela verdade? Às vezes eu posso dizer uma coisa que na hora eu não pensei direito. Não foi uma mentira intencional. Mas se eu percebi que a informação não foi correta, não seria bom eu chegar ali e retratar essa informação? Dá uma olhada nessa passagem aqui ainda. Versículo 29. Verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe.
Olha, aqui está falando de palavrão, realmente está falando de palavrão, mas a gente pode também pensar em fofoca, em maledicência. Aqui diz apenas para edificação e diz assim, ó, conforme a necessidade. Às vezes eu quero dar uma palavra ali, mas será que a necessidade pede? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas entenda, como é que eu posso fazer com que isso seja um incentivo à santidade e não ao legalismo? Santidade é quando Deus cria o desejo, cria o desconforto no meu coração. Reflita com o Senhor, o que o Senhor tem a te dizer acerca disso? E em último lugar, e aqui a gente encerra, eu disse que nós encerraríamos naquele texto de novo. Volte ali para Josué capítulo 3. Última lição aqui que nós precisamos considerar, versículos 13 e 15. Versículos 13 e 15 dizem assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, então serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Verso 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras, eu queria só enfatizar que em ambos os textos falam que os pés dos sacerdotes se molharam. Quando os pés dos sacerdotes se molharam, então as águas pararam, fizeram um muro sobre as águas que desciam, e o povo pôde passar a pé. Manifestação sobrenatural. Mas, meus irmãos, vamos entender aqui. Buscaram direção de Deus, buscaram santidade de vida, e agora algumas pessoas precisam molhar os pés. A lição dos pés molhados é em vários sentidos. Eu fico pensando naquilo que Jesus fez com seus discípulos. Ele foi lavar os pés um por um. Um por um precisou ter seus pés lavados. Mas aqui está dizendo que foram sacerdotes. Sabe o que isso quer dizer? Todo o povo de Israel é povo de Deus. Todo o povo tem a responsabilidade da santidade. Só que os sacerdotes, eles não eram apenas povo de Deus. Eles eram líderes no povo de Deus. Todos nós que somos líderes na igreja de Deus. Você que é diácono. Nós que somos pastores. Você que faz parte de uma comissão. Você que faz parte de um conjunto de louvor. Você que é professor de escola dominical. Percebe que nós temos uma responsabilidade especial? Nós temos uma responsabilidade diferente. O povo passa de pé enxuto, mas nós precisamos molhar os nossos pés. Molhar os nossos pés realmente é um compromisso maior de tratarmos o pecado em nossa vida. Realmente é um compromisso maior. E aqui eu gostaria que cada um que tem uma posição diferente na igreja. Aqui eu citei pastores, citei diáconos, vale sim. Citei comissões, vale também. Mas você que é professor em escola dominical, com criança, você que canta aqui na igreja, faz parte do louvor, entendam isso. Nossos pés precisam ser molhados, para que o povo passe de pé enxuto. Nem todo mundo tem que molhar os pés, mas nós que assumimos essa posição, nossos pés precisam ser molhados. O que isso quer dizer? Quer dizer um compromisso maior, um envolvimento maior. Meus irmãos, às vezes eu acho que nós somos injustos. Nós temos 2 pesos, 2 medidas, porque nós cobramos muito dos jovens. Os jovens, cadê os jovens? Os jovens isso, os jovens aquilo. Realmente, os jovens têm uma disposição, precisam ter uma disposição maior. Só que não apenas os jovens. Todos nós que temos uma posição na igreja, nós precisamos ser referenciais. Cadê nós nos nossos cultos de oração? Precisamos estar presentes. Cadê nós na nossa escola dominical? Precisamos estar presente. Cadê nós quando precisa de uma voluntariedade no serviço do Senhor? Nós, os sacerdotes, precisamos estar presentes. Nós precisamos de um compromisso maior. Meus queridos, o Senhor vai levar essa igreja a superar obstáculos, a superar desafios.
mas não levará simplesmente se manifestando fora de nós. Ele vai se manifestar a partir de nós. Nós precisamos realmente nos dispor a termos os pés molhados, porque quando os nossos pés se molham, maravilhas acontecem. O rio Jordão se para, o povo do Senhor atravessa de pé enxuto. Nós adentramos a uma terra prometida, onde mana leite e mel. Em nome de Cristo, que haja superação de vitória na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo, que o nosso casamento atravesse Jordões a pé enxuto. Em nome de Jesus, que os nossos filhos tenham a sua infância, adolescência, sua juventude superando na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja desfrute realmente as maravilhas de Deus. Mas, meus irmãos, para que isso aconteça, busquemos direção de Deus. Para que isso aconteça, cultivemos santidade ao Senhor. Para que isso aconteça, que tenhamos a disposição de molhar os nossos pés. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los aqui a curvar as suas cabeças. Vamos falar com Deus? Após isso, o pastor Infante fará uso da palavra. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque nós somos povo do Senhor. O Senhor fez de nós um sacerdócio real, uma nação santa, e nós Te louvamos por ver que Cristo conquistou isso para nós. Quero Te pedir agora, Pai, para que o Senhor nos ajude a superarmos aquelas dificuldades que Tu sabes que nós temos. Nos ajuda, Pai, a vencermos os nossos Jordões, a podermos passar a pé enxuto. E, Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida que seja digna do Senhor. Pai amado, que de alguma forma, Pai, o Senhor se agrade em manifestar as Tuas maravilhas em nosso meio, porque nós precisamos do Senhor. Em Cristo suplicamos a Ti, ó Pai. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, graças a Deus pelo que acabou de ser dito, vindo da parte do Senhor, da Sua palavra. E eu tenho poucas comunicações, pouquíssimas, a maior parte já foi feita antes, mas não poderia deixar. Em primeiro lugar, os irmãos sabem, o líder da Igreja Católica está visitando o país, e realmente ele é uma figura carismática no sentido de simpatia, tal, etc. Agora eu fico vendo a disposição daquela juventude, a disposição daqueles adultos, a disposição daquela turma em seguir um homem, para ver um homem. Para ver um homem. Eu quero primeiro dizer que agradeço a Deus o que tem acontecido às quartas-feiras aqui. Quarta-feira passada nós tivemos um bom número aqui de irmãos. Mas, irmão, nós podemos ter um grupo maior. Tivemos um estudo da Palavra de Deus tão lindo quarta-feira passada. Então eu apelo, venham. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: eu, quando for levantado, todos eu atrairei a mim. Não são homens que atraem, é nosso Senhor e Sua palavra. Venham. Hoje à noite apelo, venham. Nós vamos falar sobre Pedro seguindo Jesus. Pedro. Por que Pedro? Pedro seguindo Jesus. O discípulo seguidor. Venham. A igreja não salva, mas o salvo tem prazer em vir na igreja. É aqui que o salvo ouve, é aqui que o salvo cresce, é aqui que o salvo tem comunhão com aqueles que têm a mente de Cristo. Venham. A arca ia na frente, o povo atrás da arca. Cristo à frente, nós crescemos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que as suas ovelhas, o quê? Ouvem a sua voz. Se ouvirmos a palavra, nós vamos crescer em santidade, vamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais. Vamos ser melhores funcionários, até mesmo no exemplo da vida. Então fica essa palavra, venham. É Jesus que atrai, é nosso Senhor que atrai. Venham, por amor a Ele,
e para a glória somente dele. Amém? Bendito seja. Após a oração, o culto está encerrado. Deus eterno, grato te somos pela palavra, pela tua palavra, que é a candeia, que nos alumia, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. É a tua palavra que mostra que a luz é mais excelente do que as trevas. É a tua palavra que nos ajuda, Pai, cada vez mais a nos aproximarmos de ti. Louvamos-te por tudo aquilo que ouvimos aqui, ó Deus. Sê glorificado em tudo. Abençoa agora os trabalhos da tarde, as organizações, o culto à noite. Ajuda-nos, ó Pai, que em tudo seja manifestada a tua misericórdia, graça e glória. Nós oramos em nome de Jesus e para a sua bendita glória. Amém, Senhor.